Saudação de paz, Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus faça este dia florescer sobre a sua vida com toda sorte de bênção. Te digo, por gentileza, aguarde um momento da oração, que hoje nós iremos falar uma história muito interessante, uma história qual foi real e verdadeira e que talvez esteja acontecendo com você. A Bíblia nos relata e nos fala de um certo jovem chamado José, que ele foi colocado dentro do Egito, porque ele foi vendido como escravo para um certo homem chamado Potifar. A Bíblia nos dá ênfase que este Potifar era um oficial de Faraó e capitão da guarda. Mas, graças a Deus, que Deus estava com José e fazia com que ele prosperasse em tudo. Potifar, ele observou, ele intentou que tudo que José fazia simplesmente prosperava. E então ele o nomeou como administrador. A Bíblia diz de maneira clara que a esposa de Faraó, de Potifar, tenta o seduzi-lo, mas firmemente ele recua, ele retrocede, ele mantém a integridade do nome e da imagem dele. A Bíblia nos mostra que, devido a esta acusação, a Bíblia diz que Potifar, ele acaba levando ou encaminhando José à prisão. José, ele foi comprado por um Potifar, como bem falei. Era oficial, tinha autoridade, grande patente, mas mesmo assim, a confiança o tornou administrador da sua casa. E José prosperava em tudo o que fazia debaixo da onipotente presença de Deus. Não saia da presença de Deus, porque é na presença de Deus que surge, que vem ou que provém a prosperidade do Deus vivo. A esposa de Potifar, ela tenta seduzir José, mas ele foi simplesmente acusado. Talvez alguém esteja intentando na sua vida o que aconteceu no livro de Gênesis, capítulo 39, quando José estava na casa de Potifar. Talvez alguém te caluniou falsamente, falou contra ti e a sua vida desmoronou, tornou-se em ruína, não voltou a ser o que era outrora. Talvez até hoje você tenta se erguer, tenta se levantar, mas não consegue, porque alguém manchou o teu nome. Como há uma decepção drástica e uma noiva muito bela, vestida nas suas vestimentas brancas, prestes ao casamento. Talvez assim estava a sua vida, até manchá-la, a sua imagem. Talvez a decepção foi tremenda, foi grande, assim como também uma mulher ou uma jovem prestes a casar tem o seu vestido manchado por magenta ou por vinho, pela sua tintura vermelha. É degradante, é decepcionante, é triste. Talvez você tenha notado que sua vida não está sendo o que era como outrora, porque paralisou, porque mancharam. Mas eu quero lhe dizer como José manteve a integridade dele, como José continuou temendo dele. A Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. José, ele resistiu à pessoa da mulher de Potifar, de maneira que foi acusado, de maneira que foi humilhado, porque ele foge da situação e simplesmente ela segura, empunha, puxa, rasga suas vestimentas e apresenta como se ele deitar com ela. Mas a Bíblia nos dá ênfase que José, ele simplesmente saiu, ele fugiu da aparência do mal. E lá na frente, a Bíblia nos mostra que aquele que passou todo este processo como escravo,
A Bíblia nos mostra que ele sentou na cadeira do governo. Simplesmente, o que você está passando pode-se ser uma fase, mas envergonhados e confundidos serão os que vos perseguem, porque envergonhado e confundido a mulher daquele Potifar, que simplesmente passou a saber, a notar e contemplar que o José que outrora ela acusava era o José que estava sentado na cadeira do governador regendo o Egito. Então, descansa no Senhor, confia nele e muito mais ele fará. Lembre-se, não acuse, não calunie. Você pode simplesmente manchar a imagem de um José na vida. E não dê ouvido às mulheres de Potifar para que venham gerar dano simplesmente na sua vida. Você conhece a sua integridade. Você conhece quem você é. Então não baixe a cabeça, mantenha com os olhos elevados ao monte, os olhos elevados à altura, porque é de lá que provém o teu socorro. Eu vou estar orando por você nesta hora, mas se você puder, medita Gênesis capítulo 39 e eu tenho certeza que Deus continuará falando com você. Simplesmente, antes de orarmos, se inscreve, ativa o sininho, notifica, para que então o YouTube ele venha entender que você quer continuar ouvindo as nossas orações e assim orando conosco, e compartilha com 7, porque 7 é o número da perfeição. E vamos então orar ao Senhor, tá bom? Fecha o teu olho, inclina a tua cabeça, mentaliza você que está sendo acusado, coloca diante do Senhor isso agora, você que sua vida foi manchada, sua vida foi destruída por uma situação. Deus ele tem coisas novas porque ele é fiel para cumprir todas as promessas. Eterno Deus, grande Pai, louvável o Senhor, ó Pai, vimos, ó Deus, na Tua Palavra, no livro de Gênesis, capítulo 39, a história que quando José estava simplesmente na casa de Potifar, houve situações degradantes que mancharam e destruíram a sua imagem, fazendo com que ele, Senhor, fosse ao cárcere. Mas o Senhor é o Deus do livramento e o Senhor se lembrou de José. Como o Senhor se lembrou de José, lembra desta pessoa que está sendo acusada, caluniada. Lembra desta vida que foi destruída, devastada, que a vida não é a mesma devido a uma calúnia, uma acusação. Senhor, muda o quadro, inverte a situação. O Senhor é Deus vivo. Unge, Senhor, os nossos ouvidos para que nós não venhamos dar ouvido a pessoas que estão com a atitude da mulher de Potifar, pois são atitudes malignas, maléficas, instruídas, meu Deus, por ações malignas para destruir a vida do próximo. Senhor, unge os nossos ouvidos, Senhor, derrama a Tua graça sobre nós, cobre-nos, Senhor, com Teu sangue, em nome de Jesus, Senhor, é o que nós te pedimos e cremos, Deus, na vitória, porque agindo o Senhor, ninguém impedirá. E toda ferramenta preparada contra, Senhor, ela não prevalecerá. Eu declaro em nome de Jesus a restituição. Eu declaro a vitória. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, unge, Senhor. Unge os olhos para que veja aquilo que te agrada. Unge os ouvidos para que o ouvido seja sensível à tua voz. Unge os lábios, Senhor, para que haja prudência e não venha falar de maneira que venha derrubar o próximo ou passar a rasteira, ou mesmo até puxar o tapete, como a mulher de Potifar assim queria fazer. Mas, Deus, que o Senhor venha revestir, colocar vestes novas, derramar a graça do Teu poder. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu já te glorifico, porque eu creio nesta vitória, em nome do Senhor Jesus. Amados, Deus abençoe, guarda no teu coração isto, em nome de Jesus. Não dê ouvido àqueles que estão como a mulher de Potifar. Não seja canal de destruição, seja canal de bênção. E para você se tornar canal de bênção, um dos primeiros passos que você tem que fazer é abençoador. É você ter o coração voltado a Deus.
E quem tem um coração voltado a Deus tem um coração abençoador. Então comece nesta tarde abençoando 7 vidas. Como? Compartilhando com 7 pessoas. Da mesma maneira que esta palavra ela serviu para você, viu com eficácia o seu coração, porque você sentiu que Deus ele falou com você através desta palavra. Então permita com que esta mensagem, com que esta oração abençoe 7 vidas. Então se inscreve, compartilha com 7, porque 7 é o número da perfeição, ativa o sininho, a notificação, seleciona todos para que você receba todas as nossas orações e seja abençoado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Tenha uma tarde debaixo da santa proteção de Deus e até mais tarde, em nome de Jesus. Na madrugada estamos juntos orando e clamando, porque maior é aquele que tem para nos dar do que o inimigo para tirar. Forte abraço, Deus te abençoe.